Encontro de Saberes 2021. Olá, meu nome é Giovana Gonçalves de Souza e Silva, sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista do projeto de iniciação científica PIBIC-CNPq, intitulado Estimativas de Morbidade na População Adulta Brasileira, segundo dados bioquímicos da Pesquisa Nacional de Saúde, orientado pela docente Isis Eloá Machado. Vale ressaltar que o presente trabalho deu enfoque à prevalência e fatores associados à anemia em idosos brasileiros. A equipe que produziu essa apresentação é composta por mim, bem como por Isis Eloá Machado, Aline Siqueira Fogal Vege e Larissa Fernanda Fonseca Guedes. Também pelos alunos contribuintes Estevão Rodrigues dos Santos Neto e Gabriel Leite de Castro. Sabe-se que a expectativa de vida aumentou consideravelmente do século passado para o atual, prolongando o tempo médio de vida da população de 60 para 80 anos de idade. Dados do IBGE mostram que o número de idosos vai ultrapassar o de jovens em 2031, quando haverá 42,3 milhões de jovens e 43,3 milhões de idosos. Nesta data, pela primeira vez, o índice de envelhecimento será maior do que 100, ou seja, haverá 102,3 idosos para cada 100 jovens. Dessa maneira, o envelhecimento populacional vem contribuindo com a ampliação de complicações de saúde nessa faixa etária, visto que a idade é um importante fator de risco para diversas doenças e condições, sendo uma dessas a anemia. A anemia é o distúrbio hematológico mais comum mundialmente e sua incidência aumenta com a idade, afetando cerca de 25 a 63% da população idosa mundial. Vale ressaltar que não há uma causa clara e evidente, indicando assim uma etiologia multifatorial. Dentre as principais causas identificadas, destacam-se a deficiência de micronutrientes e a anemia de estados inflamatórios. Dessa maneira, esse trabalho objetiva verificar a prevalência de anemia na faixa etária de 60 anos ou mais por meio de dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 e 2014. Além disso, visa analisar a relação da anemia com outros fatores, como sexo, escolaridade, raça e doenças crônicas, sendo essas hipertensão arterial sistêmica, doença renal crônica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia e doenças do coração. Além disso, o objetivo é classificar os subtipos de anemia mais prevalentes entre os idosos brasileiros. Para isso, utilizou-se dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa de base domiciliar realizada em 2013 pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. A PNS contou com 60.202 entrevistas e, em uma subamostra, foi coletado material biológico para análise bioquímica de 8.952 indivíduos, com perda de 892 amostras, resultando em 8.060 indivíduos que tiveram material biológico coletado. Entre a amostra estudada, 1.608 indivíduos possuíam 60 anos ou mais, os quais constituíram a amostra do presente trabalho. Em relação à anemia, foram analisados os seguintes parâmetros: dosagem de hemoglobina, considerando valores de referência adotados pela OMS, sendo menor que 13 gramas por decilitro para homens e menor que 12 gramas por decilitro para mulheres. Também avaliou-se o volume corpuscular médio, VCM, e a hemoglobina corpuscular média, HCM. As variáveis VCM e HCM foram analisadas para definição de microcitose, normocitose, macrocitose e hipocromia, normocromia e hipercromia, conforme os critérios de Malvese. As demais variáveis estudadas foram sexo, cor da pele, escolaridade e presença de doenças crônicas. A associação estatística foi realizada por meio do teste de Q-quadrado de Pearson. Como observado no gráfico, a prevalência geral foi de 15,1%. Com relação aos sexos, não foi observada diferença significativa. Em relação à faixa de 60 a 74 anos, a prevalência de anemia a partir dos 75 anos foi estatisticamente maior, sendo essa de 24,3%. Quanto à cor da pele, a anemia esteve mais presente em pessoas não brancas, que inclui pretas, pardas e outras. No que tange à escolaridade, houve diferença significativa entre as prevalências de anemia, chegando a 16,9% nas pessoas sem instrução ou fundamental incompleto.
Quanto à presença de doenças crônicas, houve associação significativa entre a presença de anemia e a presença de hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica. Quanto à hipercolesterolemia, houve associação significativa entre os grupos, no entanto, com maior prevalência no grupo sem a condição. Não foi observada associação significativa com a presença de doenças do coração e diabetes mellitus. O subtipo de anemia mais frequente foi a anemia normocrômica e normocítica, conforme o gráfico. No atual estudo, foi observada a associação da ocorrência de anemia em idosos brasileiros com marcadores de vulnerabilidade social, como escolaridade baixa e cor de pele não branca. Além disso, observou-se a importância das comorbidades crônicas no desenvolvimento do agravo. Assim, a anemia não deve ser vista como uma repercussão natural do envelhecimento, visto que pode levar ao aumento da morbidade e mortalidade nessa faixa etária. Dessa maneira, são necessárias intervenções para tratar e prevenir a anemia, de modo a reduzir as consequências negativas. Além disso, estudos mais detalhados focados na etiologia da anemia nessa faixa etária são precisos. Essas são as nossas referências. Agradeço ao UFOP e à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação pela viabilização desses projetos e ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica. Agradeço também à Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto por gerir um ambiente propício para o bom desenvolvimento acadêmico de seus discentes. Obrigada!